Vamos fazer conexão com a Itália. Mais cedo, no Jornal da Manhã, nós tentamos contato com a deputada Renata Bueno e agora nós conseguimos estabelecer esse contato para falar sobre a questão envolvendo Cesare Battisti. Está nas mãos dos técnicos do governo, né, nas mãos dos técnicos jurídicos do governo, para que o presidente Michel Temer se posicione, se vai ou não rever a concessão da permanência dele aqui no Brasil. Hoje, em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, ele disse que se voltar para a Itália, ele está sendo entregue à morte. E é justamente sobre isso que nós vamos falar agora com a deputada, para entender qual é a visão do governo italiano sobre essa questão. A senhora dizia mais cedo da conversa que teve com o presidente Michel Temer. Há indícios nessa conversa de que o governo vá, de fato, rever e extraditar Cesare Battisti para a Itália, deputada? Boa tarde. Vocês da Jovem Pan. Sim, nós tivemos, na verdade, o presidente Temer me ligou por outros motivos, né? Mas eu, claro, aproveitei a situação para perguntar de Cesare Battisti, porque aqui na Itália o apelo é muito grande. E não é só uma questão de governo ou de autoridades diplomáticas, é mesmo uma solicitação emocional do cidadão italiano, né? É geral, por onde a gente vai, essa cobrança, e isso é de sempre, não só de agora. Claro que com essa prisão dele em Corumbá, ainda a polêmica aumenta e as notícias estão todos os dias nas capas de jornais aqui, né? E agora depende mesmo só aí dessa resposta técnica do STF e dessa decisão política que o presidente Temer e as autoridades competentes, né, ministros, etc., dizem ser favoráveis. Eu espero realmente que isso aconteça breve, porque nós já tivemos muito problema nessa relação entre o Brasil e a Itália nos últimos anos, e são países irmãos. A comunidade italiana no Brasil, que é a comunidade que eu represento, se sente muito ofendida por termos aí um bandido presente nesta comunidade. E é claro que ele vindo para cá não tem absolutamente nada a ver essa questão de morte. Ele vem para que a justiça seja feita, né? Ele foi condenado à prisão perpétua por ter cometido vários homicídios. As famílias das pessoas assassinadas sofrem muito até hoje, né? Já há mais de 30 anos, e sofrem muito e esperam realmente a justiça. Então, eu sempre digo isso, como dissemos no caso Pisolato, não cabe a nós julgarmos, mas sim as justiças competentes. Era justamente esse ponto que eu ia mencionar, porque me parece que são moedas trocadas, né? Quando o governo italiano entrega Henrique Pisolato, que é ex-diretor do Banco do Brasil, o que se espera em retorno, imagina-se, seja que Battisti possa ser extraditado para que cumpra a pena na Itália. Do ponto de vista diplomático, essas moedas trocadas precisam ser de fato efetivadas? Falta a contrapartida brasileira? Falta, é claro, né? Nos 2 anos que nós ficamos aqui batalhando a extradição de Pisolato, foi sempre colocado em jogo o tema Cesare Battisti também. É claro que no ponto de vista prático não existe a troca efetiva, né? Mas o governo italiano foi muito coerente, inclusive extraditou um seu conacional, né? Porque Pisolato era um cidadão italiano. Então, eles foram muito justos no ponto de vista da ética com o Brasil, da responsabilidade sobre um criminoso, e devolveram Pisolato ao Brasil, apesar de ter sido também uma tarefa árdua. E eu, naquele momento, até como acompanhei o caso, todos os passos desde o início, me comprometi, inclusive, com o ministro da Justiça na época, com o primeiro-ministro Matteo Renzi, justamente que, se eles nos ajudassem, né, com a extradição de Pisolato, me comprometi, então, em me esforçar politicamente, até onde eu consigo chegar, nessa reativação do caso de Cesare Battisti. E foi o que foi feito, né? Quando o presidente Temer assumiu, passou a era do grupo político Lula, e aí nós tivemos então a chance de retomar essa conversa, que foi retomada já desde o início do mandato do presidente Temer, e eu mesma já conversei com ele pessoalmente também lá no começo, há 2 anos atrás. Então nós
nós estamos tratando disso há bastante tempo. Tem também uma ação judicial de deportação contra Cesare Battisti, justamente pela falta de permissão dele em território brasileiro. Isso está em recurso no STJ já há bastante tempo. Enfim, tem várias alternativas, que todas elas emperram aí em algumas questões jurídicas, mas tendo essa boa vontade, que eu não tenho dúvida que o presidente Temer tem e que os ministros competentes têm, como o próprio ministro Aloysio Nunes, das Relações Exteriores, essa boa vontade vai trazer Cesare Battisti para a Itália, e isso com certeza vai restabelecer o ótimo relacionamento entre o Brasil e a Itália que sempre existiu, né? Agora, deputada, o que me parece é que, de algum modo, essa seria uma questão resolvida lá atrás, em 2009, pelo Supremo Tribunal Federal, não fosse a última palavra ter sido colocada nas mãos do presidente da República, ou seja, à época era o presidente Lula, e o STF disse não, o presidente definirá os motivos. Isso acabou gerando um imbróglio que se arrasta até hoje. E nessa entrevista concedida ao Estado de São Paulo, eu recorro a ela, Cesare Battisti chega a dizer, inclusive, não sei em que se baseia o gabinete jurídico da presidência da República para que eu possa ser extraditado, né? Ele fala, inclusive, sobre documentos que teriam sido pedidos para que a defesa dele pudesse entender o processo e não chegou, etc. Isso se tornou um imbróglio desnecessário a partir dessa decisão do STF ou não? Até aqui a condução do governo brasileiro foi correta na avaliação da senhora? Não, é claro que o STF, na época de Lula, foi corretíssimo, inclusive no ponto de vista técnico, porque eles analisaram toda a documentação e ele realmente era um caso de extradição, era muito claro isso. Só que, infelizmente, nós tivemos essa negativa política e única individual do ex-presidente Lula, em que colocou em dificuldade não só os técnicos jurídicos de STF, todos os que acompanhavam o caso, como colocou em dificuldade toda a população brasileira. Porque é o que eu digo, não é só os que têm essa mágoa da não extradição de Cesare Battisti. O povo brasileiro tem vergonha disso. E não é só a comunidade italiana que está aí, que se envergonha da presença dele. Os brasileiros se envergonham. Se envergonhem muito, né? Não só de tê-lo aí, mas dessa decisão do ex-presidente Lula. Então nós precisamos corrigir isso, precisamos corrigir. E isso agora é mais do que a hora, né? É mais do que a hora. Nós temos, claro que agora é um fato novo, um pedido de reconsideração da extradição, né? Então é um fato novo, não é mais aquela decisão do STF de antes. Né? Claro que nesse tempo muita coisa aconteceu, existem outras alternativas. Ele, inclusive, teve uma condenação também por uso de documentação falsa, dessa tentativa de fuga dele do Brasil agora. Então, tem novos fatos que incidem, né, no caso dele. Mas nós não temos nenhum bloqueio no ponto de vista técnico para que ele não seja extraditado, né? Até essa questão dele ter família aí, isso não é impeditivo, não é impeditivo, né? Então, a justiça tem que ser feita e eu acho que já passou da hora. É uma angústia muito grande que a Itália sofre nesse ponto de vista. E a pressão de todos, né, em cima do presidente Temer e do governo é maciça, da população brasileira, de deputados brasileiros, de senadores brasileiros, está todo mundo a favor disso. Né? Então nós precisamos resolver esse caso para mostrar que o Brasil é um país sério. Então, pela maneira como a senhora descreve, tudo caminha para que, considerados esses agravantes, vamos colocar nesses termos, né, de tudo que transcorreu de 2009 para cá, considerados esses aspectos, sendo levado em conta esse novo pedido do governo italiano e o interesse do presidente Michel Temer, ao que tudo indica, ele parece ter debruçado sobre essa questão de algum modo, tudo deve ter um desfecho breve. Dá para estipular um prazo para que isso aconteça ou não? Não, eu não consigo estimular um prazo, apesar de que nós temos, como a ansiedade é muito grande, nós temos esperança de que isso aconteça nos próximos dias. A esperança é essa. Uma última pergunta, deputada, que chama a atenção. Ele diz que o governo brasileiro autorizando que ele seja extraditado, a extradição equivale a uma pena de morte. Ele corre risco de morte numa prisão italiana?
Não, nenhuma, até mesmo porque aqui as prisões têm uma certa qualidade de vida, inclusive uma supervisão da União Europeia no que diz respeito ao tratamento do preso. Agora, ele não é digno de dizer isso. Ele volta para se cumprir uma pena justamente porque ele foi assassino de 4 pessoas. Ele levou à morte de 4 pessoas, então ele não tem legitimidade nenhuma para dizer isso, né? E que isso fique claro. Ele não tem legitimidade nenhuma para dizer isso, e ele vindo para cá, ele vai ser tratado como um preso com a qualidade necessária, mas que cumpra a sua pena. Ele foi condenado e essa pena tem que ser cumprida. Essa é a deputada Renata Bueno, ela é brasileira, mas elegeu-se deputada no parlamento italiano e gentilmente nos atende aqui na Jovem Pan para falar sobre o caso Cesare Battisti. Deputada, muito obrigado pela gentileza, até a próxima. Eu que agradeço vocês, um grande abraço.